aqui para gravar. Ok. Então, nós vamos iniciar aqui na página 27, que é para finalizarmos, né, aquele conteúdo que fala ainda sobre indústria, tá? Que foi o conteúdo aí que nós utilizamos na prova. Só lembrando que aqui nós estamos trabalhando o conteúdo chamado de transformação da paisagem natural e antrópicas, né? O papel da agropecuária, o papel da indústria e o papel das cidades nesse processo de transformação. Então, a gente tem que entender que até o momento nós já estudamos como a agropecuária ela promove essa mudança na paisagem, seja uma paisagem natural, seja uma paisagem antrópica, né? E também finalizamos sobre as questões industriais, como a indústria ela transforma a paisagem tanto natural como a paisagem antrópica, tá? A paisagem natural, aquela que o homem ainda não tocou, ainda não modificou. A paisagem antrópica, aquela que o homem já modificou, aquela que o homem já construiu, por exemplo, já construiu monumentos, cidades, né, já desmatou, já promoveu a agricultura, a pecuária, enfim, já teve a relação do homem. E aqui nós vamos só finalizar essa parte de indústria para depois, né, daqui a gente começar a parte de cidades, que aí no caso está associado ao processo de urbanização. Então, quando a gente discute os assuntos sobre as cidades, né, estamos falando exatamente sobre o processo de urbanização. Aí eu tenho 3 resumos mentais para mostrar para vocês, conceituar algumas coisas do livro e aí deixar vocês disponíveis para fazer a leitura do livro. E detalhe, só para constar, né, a respeito da nossa última prova, que no caso é o simulado. O simulado de vocês, os conteúdos que vão cair no simulado, é muito bom vocês já ficarem sabendo disso, né? Os conteúdos que vão cair no simulado é justamente sobre urbanização, que começa lá na página 32, tá? E fora a urbanização, nós temos também, deixa eu ver aqui, fora a urbanização, nós vamos ter um outro conteúdo que está lá no finalzinho, na página 46, que fala natureza, ambientes e qualidade de vida. Aí vem falar sobre biodiversidade e o ciclo hidrológico, atividades humanas, né, na parte ambiental. Então, são nas partes ambientais, é lá no último conteúdo. Então, no nosso simulado de geografia, nós vamos ter aí 2 conteúdos, urbanização e biodiversidade, que está lá no final do conteúdo. Então, são 2 conteúdos básicos, tá? Para a gente poder finalizar aí nessas nossas 2 aulas, que é hoje e na próxima. Beleza. Então, para darmos continuidade e fechar esse conteúdo aqui, na página 27 no livro, né, fala aqui sobre fatores de localização de indústria. Para que vocês entendam isso daqui, eu queria que vocês se fizessem uma pergunta, né? Por que Pedreiras e a nossa região não tem indústria? Né? Então, assim, vamos fazer essa pergunta antes da gente fazer esse estudo aqui. Vamos lá, não precisa ninguém responder. Só quero que vocês imaginem, porque a resposta ela está no livro, tá? Então veja bem, por que Pedreiras e várias outras cidades do Brasil, do estado do Maranhão, né, não tem indústria? Então é uma pergunta que a gente vai fazer aqui para quando nós estivermos estudando essa página aqui agora, nós vamos entender por que Pedreiras não tem indústria. Vamos lá. Para um local ter indústria, para um local poder receber uma indústria, ele precisa ter alguns fatores, né, que vai contribuir no desenvolvimento da indústria, tá? Então veja bem, eu vou fazer a leitura aqui da parte inicial do livro. Fatores de localização da indústria. Aqui praticamente vai responder o que eu acabei de perguntar.
A desigual distribuição das atividades industriais pelo espaço está relacionada a uma série de fatores que podem favorecer ou não a instalação de um determinado setor industrial. Olha só, veja bem, só para a gente poder ter uma noção aqui, ó. Aqui, ó, a indústria, né? Existe uma série de fatores no livro de vocês, ó. Existe uma série de fatores que podem favorecer ou não a instalação de um determinado setor industrial, de uma determinada indústria. Aí ele coloca, né? Em algum lugar. Aí continua assim, ó. No passado, a proximidade com as fontes de energia e matéria-prima eram exemplos de concentração industrial. Né? Vocês imaginam na primeira revolução industrial que o que fez Londres sediar as primeiras indústrias no mundo? Porque tinham duas coisas. Primeiro, facilidade de receber a matéria-prima e facilidade de escoar o produto, né? Até porque eles criaram uma rede de trens, né, que facilitava, né, esse processo de receber matéria-prima e vender, né, os produtos que eram produzidos das indústrias. E segundo, porque tinha fontes energéticas, né, na primeira revolução, que no caso nós tínhamos o carvão mineral, né? Então era um local que tinha esses dois produtos. Então, o que fez as indústrias ir para a cidade de Londres e depois, consequentemente, para as outras cidades? Porque as fontes de energia, as fontes de matéria-prima eram em abundância nesses lugares, né? Diferente de outros lugares do mundo que não tinha, né? Não tinha nenhum desses dois. Então não tinha porquê, né, essas cidades ter indústria. Essa é a situação, né, que é no caso atual. Por que algumas cidades não têm indústria? Porque existem fatores que determinam a localização dessa indústria. Aí veja aqui, ó. Hoje, com a possibilidade de transportar matéria-prima e com as fontes energéticas, esses fatores não são mais determinantes, mas ainda influenciam a tomada de decisões na implantação de indústrias. Os fatores que mais influenciam a localização industrial são, aí bem aqui embaixo nós temos os principais fatores que influenciam a localização de uma indústria em um determinado espaço geográfico, seja uma cidade, seja ela grande, seja ela pequena, não importa. O que de fato importa para uma indústria se instalar em um determinado local, nós precisamos desses principais fatores que estão marcados aí dentro, ao redor dessa imagem dessa indústria. Primeiramente, para uma indústria se instalar na nossa cidade, ela precisa de matéria-prima. Vou dar um exemplo para vocês. Na nossa cidade, nós temos indústrias de sabão, né? Duas fábricas pequenas de produzir sabão, uma em Presidela e outra em Pedreiras. Por que essas indústrias estão aqui? Porque elas têm acesso à matéria-prima necessária, que é a casca do coco-babaçu, para poder alimentar os fornos, que é necessário. Tem o próprio óleo da amêndoa, também que serve para produzir sabão e outros subprodutos, né? E fora isso, né, a facilidade de receber mais alguns produtos. Então, para a indústria de sabão, nós temos a matéria-prima. Então, a matéria-prima ela é considerada uma das mais importantes, tá? Ah, por que não vem uma siderúrgica para cá? Porque não tem necessidade, já que a região não tem, por exemplo, matéria-prima como ferro, matéria-prima como alumínio, e demandar transportes para trazer essa indústria, para trazer essa matéria-prima para cá, é caro, tá? Por quê? Porque geralmente uma indústria que produz ferro, que produz aço, essas coisas, geralmente, além de ter que receber a matéria-prima, eles também têm que escoar os produtos. E quando eu falo em escoar o produto, é exportar.
mas não é exportar só para o Brasil, é exportar para outros lugares do mundo. Então, eles vão precisar de sistemas portuários. Então, vai ficar caro trazer esse produto para Pedreiras para poder produzir e depois levar para um porto para poder, por exemplo, ser mandado para a China. Então, por isso que as siderúrgicas, metalúrgicas, essas grandes empresas, grandes indústrias que mexem com matéria-prima, geralmente elas são instaladas em capitais, próximo ao litoral, lugar que tem sistema portuário, por exemplo, o Maranhão. O Maranhão tem a Vale do Rio Doce, tem a Alumar, que são duas, uma que mexe com ferro, outra que mexe com alumínio, né? Alumar com alumínio, Vale com ferro, e que elas duas extraem sua matéria-prima lá no Pará, na Serra dos Carajás. Essa matéria-prima vem de trem, ela é processada aqui no Maranhão e depois é exportada pelo porto chamado Ponta da Madeira, que vai para a China, que vai para os Estados Unidos, que vai para outros lugares do mundo e também do Brasil, tá? Então, por isso que para instalar uma indústria existe toda uma logística, todos os fatores necessários para ela poder se instalar em um determinado local. Aí nós vamos ver aqui, ó. Nós precisamos da matéria-prima, nós precisamos vias de transporte, né? Nós precisamos melhorar essa parte de transporte. O transporte pode ser hidroviário, pode ser rodoviário, né? Pode ser ferroviário. Aí vai depender do relevo, vai depender dos rios, vai depender das estradas para saber se são boas, se são favoráveis, né? Para poder ter esse escoamento, né? Para poder ter esse processo de exportação. Precisamos de fontes energéticas. Isso daqui, a nossa região ela tem. A nossa região ela é bem favorável para a questão de fontes energéticas. Não só fontes energéticas, a base de hidrelétricas, como também de termoelétricas, tá? Então, a nossa região ela já tem esse benefício aqui das fontes energéticas. Então, ela consegue ajudar bastante nesse quesito. Nós temos que ter um mercado consumidor. O que é o mercado consumidor? Nós temos que ter a aproximação do mercado que compra esses produtos. Quando eu digo mercado, eu não me refiro a pessoas, só pessoas. Eu me refiro a grandes cidades, a grandes locais que consomem muito produto, que compram de fato. Outros países que também comercializam, que também compram esses produtos, né? Então, Pedreiras fica um pouco negativo em relação a algumas indústrias, né? Desse quesito. Nós precisamos ter incentivo fiscal. Professor, o que é incentivo fiscal? Isso aqui é fácil. Isso aqui nossa cidade pode oferecer sem problema nenhum. Incentivo fiscal é tirar os impostos. Tipo, essas indústrias vão vir para cá e ela não precisa pagar imposto, tá? Ela não precisa estar pagando dinheiro, vamos colocar assim, para o governo municipal, governo estadual. Então, os seus impostos vão ser reduzidos. E aí ela não vai ter tanto problema com isso. Então, ela vai lucrar um pouco mais. E é um incentivo para uma indústria se instalar em um determinado local. Meios de comunicação. Isso aqui hoje, Pedreiras pode até ajudar, até porque a globalização contribuiu muito, né, para essa questão da diversificação ou da ampliação das comunicações. Hoje nós temos uma internet de qualidade, hoje nós temos um sistema de comunicação de cobertura de sinal de telefone, de sinal de satélite, sinal de GPS. Então nós temos acesso aos meios de comunicação com qualidade. Então isso daqui é algo que a gente poderia também oferecer com qualidade. E por último, mão de obra. Só que na indústria nós temos uma situação. Eles querem mão de obra qualificada. Uma mão de obra que atenda a necessidade da indústria. Para isso é necessário, inicialmente, quando uma indústria se instala, importar. Significa trazer pessoas de outros lugares para trabalhar na indústria. Por quê? Se chegasse uma indústria, nós, aqui de Pedreiras e região, nós não estávamos preparados tecnicamente para trabalhar nessa indústria. Então, geralmente a indústria ela promove capacitações, formações, né?
as pessoas vão para outras cidades buscar formações para poder trabalhar nesse sistema industrial. E a indústria também importa, né? Traz pessoas de outros lugares para poder trabalhar no seu local. Então, meus amigos, para a gente poder instalar uma indústria na cidade de Pedreiras, que é a pergunta que eu fiz, nós precisamos contemplar, tá? Nós precisamos contemplar, no mínimo, esses 7 fatores que vocês acabaram de ver, tá? A indústria precisa que esses 7 fatores que vocês estão vendo aqui, que eles realmente tenham, né, o suficiente para manter uma indústria. Matéria-prima, vias de transporte, fontes energéticas, mercado consumidor, incentivos fiscais, meios de comunicação e mão de obra. Tá? Esses são os 7 principais fatores que contribuem para atrair a indústria, para trazer ela para a nossa cidade ou para qualquer outro lugar, né, que tenha esses fatores e possa, né, vamos dizer assim, atrair essas indústrias. Tá? Aí aqui embaixo, ó, nós temos a explicação para isso, né? E eu vou fazer uma leitura rápida aqui e vocês me acompanham, tá bom? Para a gente poder passar para o outro conteúdo. Aí tem aqui, ó, matérias-primas, né? O que significa essas matérias-primas? Aí ele fala, ó, os avanços dos meios de transporte possibilitam que hoje a matéria-prima não precise ser produzida necessariamente próxima à indústria, mas a possibilidade de instalar a unidade industrial próxima à fonte diminui os custos de produção, sobretudo na indústria de base, como a petroquímica, as siderúrgicas, como eu falei para vocês. Ah, professor, então a gente pode instalar uma indústria e esses produtos podem vir para cá por meio de transporte? Pode, só que fica caro. Por isso a necessidade de instalar uma indústria próxima às suas fontes de matéria-prima, né? Onde ela possa extrair esses recursos para ela poder utilizar dentro da produção, né? Dentro da fábrica, né? Para poder ali criar os produtos necessários que vão ser consumidos pelas pessoas, enfim, tá? Energia, ó. A segurança energética é fundamental para o funcionamento da indústria. Portanto, essa é uma infraestrutura fundamental para o estabelecimento de atividades industriais em determinado lugar. Para que haja segurança energética, é necessário que se invista em diversificação de fontes de produção e distribuição de energia. Estamos falando aqui de hidrelétricas, de termoelétricas, de indústrias energéticas que possam manter uma indústria como essa. Não é simplesmente só pegar um fio ligado a um porte para a indústria que essa energia vai manter essa indústria. Não é bem isso. Não é bem assim. Não consegue. Pode dar um problema no sistema elétrico da cidade. Essas indústrias, elas precisam ter fontes separadas da cidade. Ela tem que vir uma fonte própria para ela. Porque se trata de um empreendimento que demanda muita produção energética. Tá? Transporte, ó. Para cada tipo de produto da indústria, há um meio de transporte adequado, né? Que sempre leve em conta a capacidade de carga, o tempo e os custos de infraestrutura. Os transportes têm que estar muito ligados com o processo de escoamento do produto, que é isso, de comercialização, de venda, de levar o produto até o mercado consumidor. E pode ser de navio, pode ser de avião, pode ser de carreta, né? Como também pode ser de trem. São os 4 transportes mais utilizados. No Brasil, o transporte mais utilizado são os transportes rodoviários, que no caso são as carretas, né? O Brasil é focado mais nessa questão. Mercado consumidor envolve a quantidade de características socioculturais do consumidor e o poder aquisitivo da população. Significa que o mercado consumidor são as pessoas que comercializam os produtos industrializados, né? Por exemplo, a nossa região, o que mais a gente consegue perceber é indústrias de base, né? Ou melhor, indústrias de bens de consumo não duráveis, que no caso alimentação, produto de limpeza, que está ligado, né, a essa parte de supermercados, enfim. Por isso que nós temos uma indústria
de sabão, de detergente, de sabão líquido, essas coisas que no caso é a indústria de sabão princesa e do sabão garoto, por exemplo, né? E elas produzem e elas têm um mercado consumidor que somos nós que precisamos desses produtos para manter nossa casa, para manter nossas roupas, né? Para manter as louças, né? Tudo praticamente limpo, né? Em casa. Então nós temos um mercado consumidor para eles. Para outros tipos de indústrias já é um pouco mais complicado, né? Incentivo fiscal, ó, olha isso aí, ó. Ocorre quando o governo concede isenção. Isenção significa isenção de impostos. Significa isentar, acabar. Né? Quando eu isento alguém de impostos, praticamente essa pessoa não vai precisar mais pagar impostos, porque ela foi isenta, tá bom? Por exemplo, como o ICMS. O ICMS, ele é um imposto que a gente paga. Praticamente todo mundo que tem casa, que tem pontos comerciais, não importa, todo mundo que mora numa cidade paga ICMS. O ICMS ele vem na conta de energia, né? A gente consegue pagar o ICMS na conta de energia, tá? E aí o que que acontece? O governo ele tira esse imposto. A indústria não precisa pagar. Então é um incentivo. Olha, se tu instalar tua indústria lá em Pedreiras, tu não vai pagar o imposto. Um dos impostos que eu vou tirar é o ICMS. Aí os donos de indústria gostam dessas ofertas, eles acabam vindo, né, para instalar. Mas não é só tirar os impostos, precisa também atender os outros fatores, né, industriais, tá bom? Meio de comunicação, ele fala assim, ó, a eficiência desse fator é fundamental para o funcionamento das indústrias na atualidade. A internet e a telefonia possibilitam a interrelações das indústrias, né, com suas fornecedoras e consumidores de maneira rápida e eficiente. Como eu tinha falado para vocês. Os meios de comunicação, como a internet, por exemplo, né, é necessário. E hoje, praticamente em quase todo lugar, a internet ela é bem eficiente. Né? E o capital financeiro, né? Que ele também falou aqui, apesar de não ter colocado lá nos fatores lá em cima, ele acrescentou o capital financeiro. O que é o capital financeiro? Refere-se à disponibilidade do mercado em dispor, sempre que necessário, ao empresário, recursos em dinheiro para novos investimentos, bem como um ambiente propício à negociação, relações financeiras, para a troca de capitais, como, por exemplo, banco. Né? Só que isso daqui é algo que hoje não temos nenhum problema. Capital financeiro é algo que em qualquer lugar que você for, né, você vai encontrar um banco, um sistema bancário para poder lhe ajudar. E não necessariamente o banco precisa estar instalado naquela cidade, tá? Em qualquer lugar que você for, o sistema bancário é um só. A pessoa consegue investimentos, tá? Por exemplo, um dos maiores investidores da indústria, nós temos o BNDES, tá? BNDES, Banco do Nordeste, tá? É um banco que é responsável para desenvolver, né, praticamente para emprestar dinheiro para grandes empreendedores, tá? É um banco que, de certo modo, ele tem uma responsabilidade de poder investir dinheiro em grandes indústrias, em grandes empresários. Claro que eles pagam depois, tá? O BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento da Economia Social, tá? Eu vou até colocar bem aqui no chat para vocês o nome do banco, tá? Isso aqui é só para vocês terem conhecimento. O nome dele é assim, BNDES, tá? BNDES. Esse banco, o BNDES, ele é um dos principais bancos responsáveis no Brasil por, por conceder empréstimos, vamos dizer assim. Os grandes empresários conseguem empréstimos do BNDES para poder desenvolver suas indústrias, né? Aumentar sua produção. E com o lucro que ele vai ter, ele vai conseguir pagar esse empréstimo depois. É assim que funciona, né, os sistemas comerciais, os sistemas industriais do Brasil.
todo mundo precisa de empréstimo, todo mundo precisa de investimento. Recorrem aos bancos para poder fazer esses empréstimos e aí colocar os seus negócios para frente. Com o tempo ele vai lucrando e uma parte desse lucro ele vai tirar para poder pagar o empréstimo, tá bom? Então, amiguinhos, quando se fala de indústria, quando o povo fala assim, rapaz, por que Pedreiras não tem indústria? Por que Pedreiras não vem uma indústria para poder ajudar o povo, para poder ter emprego? Quando um candidato, por exemplo, diz assim, se eu for eleito, eu vou trazer uma indústria para Pedreiras, para gerar emprego, eu vou trazer uma siderúrgica. Complica, Pedreiras não tem como ter siderúrgica porque vários fatores que eu estou vendo aqui não vai ter em Pedreiras. Então, raramente nós vamos conseguir ter uma indústria desses portes, né? Vamos dizer assim, para cá. Nós podemos ter uma indústria pequena de sabão, de alimentos, né? Essas indústrias que a gente já tem aqui na nossa região. Mas uma indústria de, por exemplo, fabricação de carro, fabricação de moto, essas coisas a gente não vai ter, porque muitos desses fatores que ajudam a trazer uma indústria, nós não vamos ter aqui. Então, para trazer uma indústria, é necessário analisar do que ela precisa, para depois pesquisarmos se a cidade dispõe daqueles fatores que ela necessita para poder funcionar. É assim que funciona a localização de uma determinada indústria, né? E vocês podem até olhar depois lá os tipos de indústrias. Novamente, vocês podem dar uma olhada, os tipos de indústrias, e depois fazer uma verificação para saber quais delas têm necessidade, teria condições, na verdade, de se instalar aqui em Pedreiras. Na verdade, só a indústria de bens não duráveis é que teria capacidade de se instalar na nossa cidade. As outras, infelizmente, não, porque muitos desses fatores nós não disponibilizamos, né, para poder oferecê-la, né, para poder oferecer para a indústria vir para cá. Bom, então aí se torna uma situação bem delicada aí para nós, tá? Então, amiguinhos, coloquem lá na página 32 agora, tá? Na página 32, aonde essa página ela fala exatamente do terceiro fator responsável por modificar a paisagem, seja ela natural, seja ela antrópica. Porque até então nós falamos de agropecuária, falamos de indústria, e agora nós temos que falar de cidades, né? Nós temos que falar do processo de urbanização, tá? E isso é importante porque as cidades, como a gente sabe, em todos os lugares do Brasil hoje, nós já se deparamos com as cidades. O Brasil ele já conseguiu, né, se revolucionar, vamos dizer assim. É tanto que o Brasil hoje ele já é considerado um país urbanizado, tá? Então a gente consegue ter isso daí. Obrigado, meu anjo. Então já pode dizer que o Brasil é urbanizado, por quê? Porque mais da metade da sua população hoje mora nas cidades e não nas zonas rurais. Como é que nós vamos fazer para dividir esse conteúdo aqui? Tá? Eu vou fazer uma explicação geral através de um slide que eu fiz aqui para vocês. E aí, quando a gente terminar esse slide, eu libero vocês para aproveitar o restante de tempo que eu vou deixar, para que vocês façam uma leitura, né, sobre esse assunto. É da página 32 até a página que não dá para ler tudo hoje, tá? Até a página 38. Lá na página 39, a gente vai deixar ela, por enquanto, aberta. A gente vai deixar ela só para o nosso próximo encontro, tá? Porque na página 39, ele fala a respeito dos problemas sociais que existem dentro das cidades. Desemprego, saúde, educação, né? Fala também sobre planejamento urbano, que muitas cidades não têm, a relação do campo com a cidade, né? A questão do êxodo rural. Então, isso a gente pode deixar lá para frente, porque esse assunto é importante, porque como nós vamos falar sobre biodiversidade, então nós temos que falar de situações sociais que também promovem esse desequilíbrio dentro da biodiversidade. Então, hoje a gente vai se preocupar da parte de 32 até a 38, apesar que no meio dela tem algumas atividades, por isso que se torna um pouquinho maior.
tá? Então, veja bem, eu vou ler essa primeira parte aqui e depois eu faço umas observações a respeito do conteúdo e a gente entra aqui no slide para que a gente possa concluir esse primeiro momento. Então, veja bem, a urbanização, né, pessoal? Acompanhe no livro aí de vocês essa primeira parte aqui que eu vou ler e os demais eu faço só pontuar o que é mais interessante de saber. No primeiro momento aqui do livro, ele fala assim, ó, o espaço urbano e as atividades urbanas, tá? Primeiro nós temos que entender que existem dois nomes aqui, ó, espaço urbano e atividades urbanas. Espaço urbano é onde acontece, né, essas atividades urbanas, como ele fala. Então, eu tenho as atividades, por exemplo, o comércio. Eu tenho o comércio tanto formal como informal. O mercado ali, por exemplo, aquelas lojas são os comércios formais, que tem registro, que estão ali, que pagam seus impostos, tudo bonitinho. O mercado informal são aquelas bancas, aquelas pessoas que vendem na rua, né? Que nós chamamos de camelô, que nós chamamos de ambulantes, né? De feirantes, pessoas que não ficam quietas, vamos dizer assim, num local, né? E quando elas ficam, elas montam ali a banquinha delas e vão vender. Então, nós temos muitas pessoas que trabalham no comércio informal. O comércio informal são aquelas pessoas que não têm registro, que não pagam impostos, enfim, quando se trata de questões comerciais, tá? Então, essas atividades, elas estão relacionadas dentro de um espaço urbano. E o espaço urbano, no nosso caso, seria ali. Vamos supor, utilizar como exemplo o mercado central. Ali é um espaço urbano, tá? É um espaço que tem todas as características urbanas, que está dentro de uma cidade, né? Tem todo esse contexto, tá? Aí o livro de vocês coloca assim, que as atividades dos setores secundário, olha só, e terciário da economia são tradicionalmente atividades do espaço urbano. Vocês lembram dos setores? Secundário, indústria, construção civil. Terciário, comércio, serviço, o funcionalismo público, saúde, educação, segurança, essas coisas, né? Esses dois setores estão ligados ao quê? Eles estão vinculados ao espaço urbano. O primeiro setor é da agropecuária e extrativismo, então ele está ligado ao setor rural, ao espaço rural. Então, quais são as atividades do espaço rural? Todas aquelas atividades ligadas ao primeiro setor da economia. Quais são as atividades ligadas ao espaço urbano? Todas as atividades ligadas ao segundo setor e o terceiro setor da economia, né? É claro que a gente encontra algumas atividades do segundo setor e do terceiro setor dentro da zona rural, dentro do espaço rural, a gente encontra, né? Mas o que predomina é isso. Primeiro setor é espaço rural. Segundo e terceiro setor, espaço urbano. Tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, vimos que com o advento das novas ruralidades, eu acho que vocês vão saber quais são as novas ruralidades. Aquele novo rural, né? Aquela nova configuração de ruralismo, né? A questão do turismo. O rural hoje fez com que as áreas rurais virassem áreas atrativas, como a área de turismo, né? Hotéis, fazendas, né? A questão de produções energéticas, vocês vão lembrar, tem muitas fazendas produzindo energia solar, energia eólica. Esse é o novo rural. É um rural, mas com cara de urbano, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, ó, essas atividades hoje estão também presentes no campo, né? No entanto, são atividades tradicionalmente presentes no espaço urbano. Eu dei um exemplo para vocês no caso do turismo, por exemplo. Turismo que antes era comum as pessoas irem mais para as praias, para as cidades grandes. Hoje, muitas pessoas estão buscando um turismo no meio rural, né? Passeios ecológicos, enfim. Então, acaba sendo uma atividade do espaço urbano que está acontecendo no espaço rural. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre as características do espaço urbano e suas atividades econômicas. Aí ele fala aqui, ó, para começar, vamos entender quais os critérios para diferenciar o espaço urbano do espaço rural. Olha só, isso aqui pode ser até uma pergunta do simulado, viu? Eu gosto muito dessa pergunta aqui, ó. Tá? Como diferenciar
o espaço urbano do espaço rural. Isso aqui é importante. Visto que muitas localidades pequenas e com economias dependem da agropecuária, pode ser confundidas com o espaço rural. Ele quer dizer que tem muitas cidades grandes que existem atividades de agropecuária, mas que elas não são consideradas um espaço rural, e sim um espaço urbano. Tem essas situações que acabam confundindo nosso juízo, né? Mas vamos lá. Não existe um critério internacional para definir o que é cidade. Os critérios mudam de acordo com o país e o interesse econômico político, tá? Cada país tem sua definição, cada país tem sua organização do que é urbano, do que é rural. A ONU, olha só, a Organização das Nações Unidas, sugere que o critério mais adequado, olha só, para estabelecer aglomeração urbana, cidade, né, seja o critério demográfico. No entanto, muitos países do mundo preferem adotar o critério jurídico-administrativo. Então, veja bem, para a gente poder entender. Para me dizer o que é cidade e o que é rural, nós temos dois critérios importantes, né, para a gente poder utilizar. Primeiro, o critério demográfico, que vocês já sabem, né, e o critério jurídico-administrativo. Professor, o que é o critério demográfico? Eu acabei de falar para vocês. O critério demográfico, resumidamente, ele fala assim: quanto mais pessoas vivendo nas cidades, mais urbanizado, né, é aquele local. Então, significa que aquele local, o espaço urbano é maior do que o espaço rural. Por quê? Porque nós temos mais pessoas vivendo na cidade do que no campo. Tá certo? Então, o critério demográfico, ele utiliza muito isso. O critério jurídico-administrativo tem a ver com as divisões territoriais, tá? Para facilitar, vamos lá. Critério demográfico valoriza o número de habitantes ou a densidade demográfica. Densidade demográfica é a quantidade de pessoas por hectares, né? É um cálculo bem simples. Então, definindo até que ponto as aglomerações urbanas são consideradas cidades. Veja bem. No entanto, esse critério varia muito de país para país. A ONU sugere que, para ser considerado como cidade, olha só, acompanha o livro. Segundo a ONU, para ser considerado como cidade, a localidade deve contar com uma aglomeração humana superior a 20 mil pessoas. Olha só. Olha o que o livro de vocês fala aí, ó. Para dizer que é uma cidade, nós temos que ter acima de 20 mil pessoas. Pedreiras. Pedreiras tem 39.300 e alguma coisa. Segundo o último censo do IBGE. Professor, quem é que faz a contagem? Quem é que determina a quantidade de pessoas por cidade? É o IBGE. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? É o órgão que a cada 10 anos ele faz o censo demográfico, que é a contagem da população brasileira. Aí ele vai dizer, todas as cidades do Brasil entram no censo, informando a quantidade de população que existe em cada cidade. O último censo, né, que a gente teve, deixa eu só... A última contagem que a gente teve, nós temos ainda a referência, né, de 2010, tá? Aí nós iríamos ter o próximo censo, seria para ser agora, né? Mas com a questão com a situação do coronavírus, essas coisas, o próximo censo, né, já tem data marcada e ele vai iniciar a partir de 31 de julho, né? A coleta ela praticamente inicia ali entre julho e agosto. Então, o próximo censo demográfico está previsto para o meio do ano que vem, né, para ser realizado. Porque no meio do ano que vem, totaliza certinho 10 anos. Aí, de 10 em 10 anos, o Brasil faz o levantamento demográfico.
E o nosso último censo foi em 2010. É esse que nós utilizamos como referência. Então, se eu for pegar o último censo, Pedreiras ela já é uma cidade, porque ela já tem muito mais, ela tem o dobro praticamente de habitante, conforme aquilo que a ONU aqui está colocando, tá? Ela fala assim, ó, no entanto, os países possuem critério próprio. Olha só, assim, no Canadá, se um território possuir 1.000 hectares, este já pode ser considerado uma cidade. Na França, esse número passa para 2.000 hectares. E na Grécia, 10.000 hectares. Tá? Então, estamos falando... Tudo bem, sem problema. Tá? Então, estamos falando, de certa forma, estamos falando aqui de como é que os países eles se organizam para dizer o que é cidade e o que não é cidade, né? No Brasil, utilizamos o conceito populacional. Em outros países do mundo, utilizam o conceito de hectares, né? Quantos hectares, né, tem um determinado local? Só para a gente poder lembrar, professor, o que é um hectare? Um hectare significa 100 metros quadrados, tá? Então é importante a gente lembrar disso daí. Um hectare corresponde 100 metros quadrados, tá bom? Isso é um hectare. 100 metros quadrados, e aí, enfim. Então, segundo esses países, como no caso você tem Canadá, ele diz que para ser cidade tem que ter no mínimo, ele coloca o quê? 1.000 hectares. Né? Já a França coloca aí o quê? 2.000 metros quadrados. 2.000 hectares, desculpa. 2.000 hectares. E a Grécia, 10.000 hectares. O Brasil só diz que tem que ter acima de 20.000 habitantes para dizer que é cidade. Professor, mas isso serve para quê? Só para dizer que é cidade? Isso. Serve para dizer que é cidade e para que essa cidade consiga se organizar politicamente. Então, para nós podermos dizer que nós somos cidade, para a gente ter uma prefeitura, para a gente ter prefeito, para a gente ter vereadores, para a gente ter toda essa organização política, para a gente poder ter uma administração própria, a cidade, ou melhor, aquele local precisa ser cidade, tá? Então ele precisa ser cidade para poder ter sua própria administração. Vocês já viajaram por aí e já viram que existem muitos povoados que não são cidades, esses povoados pertencem a uma cidade? Pois é. Se esse povoado crescer demais, passar de 15, 20 mil habitantes, por exemplo, de 20 mil, ele pode ser considerado uma cidade. Aí ele pode ganhar o título de cidade. Então, por exemplo, você conhece aqui um povoado chamado Bom Jesus. Se o Bom Jesus crescesse e tivesse 20 mil habitantes, ele conseguiria virar cidade. Então, nós teríamos Pedreiras, a cidade de Bom Jesus e a cidade de Lima Campos, né? Porque Bom Jesus cresceu. Então, nós temos essa situação aí, tá bom? Tá certo? E existe outro critério, que é o critério jurídico administrativo. Olha só. Aplica-se às cidades definidas por decisões legislativas. Significa que foi feito votações, foi feito estudos e foi aprovado na Câmara. Vamos dizer assim, Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, essas coisas, poderes legislativos. Criadas de acordo com o interesse público, interesse políticos e interesse... só terminar aqui com eles, viu? Interesse políticos e econômicos. Ele coloca mais assim, ó, que assim são classificados como cidade as aglomerações urbanas, como São Paulo, com uma população aproximadamente de 12,1 milhões de habitantes, segundo a estimativa do IBGE de 2017. Uma estimativa que, agora em 2021, a gente vai ter a confirmação se realmente já está nessa quantidade populacional aqui, tá? E com a população em média, no caso, a Serra Gaúcha de Minas Gerais tem 825 habitantes. Então, com essa classificação aqui, vocês conseguem definir o que é cidade. Então, veja bem, existem dois critérios para a gente poder decidir, né, definir o que é uma cidade.
No Brasil, utilizamos a questão daquele local ter no mínimo 20 mil habitantes. E, professor, tem lugar que tem cidade que eu já vi que tem 15 mil habitantes. Tem. Tem cidades no Brasil que tem 15 mil habitantes. Se eu fosse utilizar o critério demográfico, essa cidade ela não iria ganhar o título de cidade. Tipo, ela não ia ter prefeitura, essas coisas. Porque ela não tem a população mínima, que é 20 mil. A decisão foi uma decisão jurídica administrativa. Tá? Decidiram que ela se tornaria cidade porque ela já teria condições suficientes de se manter, mesmo tendo, por exemplo, só 15 mil habitantes. Tá? Então, existe aí essas duas organizações. Você pode dizer que uma cidade ela é cidade por questão populacional ou então por questões econômicas. É um lugar que já consegue se manter. Aí eles pegam e elevam a categoria de cidade. Eles tornam ela uma referência, que nem, como eu disse para vocês, você pega Bom Jesus ali, que é um povoado grande, entre Pedreiras e Trizidela, que na verdade ele pertence praticamente a Limacã. Então, o que acontece? Se aquele povoado crescesse demais, tivesse condições suficientes de se manter, ele poderia ser elevado à configuração de cidade. Mas ainda está muito longe, porque ele precisava, no mínimo, aí de ter pelo menos uns 15 mil habitantes, porque ele não tem isso, né? Então, a gente entra nessa realidade. Então, pessoal, urbanização, como vocês viram, urbanização, nós temos esses critérios para definir o que é cidade, como é que nós podemos dizer que aquela cidade ela entra nessas, quais são as características da cidade em si. Aí tem esses dois critérios, população e urbanização. Aí daqui para frente, o livro de vocês, ele vem falar do principal acontecimento histórico que levou as cidades a surgirem. Porque até então, a maioria dos lugares eram chamados de vilas, porque não tinha população suficiente, né, para ter essas configurações de cidade. Com o advento da primeira Revolução Industrial, que vocês estudaram nas últimas aulas, nós percebemos que a Revolução Industrial ela atraiu muitas pessoas para a cidade. Muitos saíram do campo, né, em busca de uma qualidade de vida nas cidades. Indústria, emprego, moradia, muitos procuraram isso. Então, saíram do campo para morar na cidade em busca de uma qualidade de vida. Consequentemente, esses lugares cresceram. Esses lugares praticamente incharam. Inchar, a gente utiliza a linguagem inchar, né, pelo fato de que não teve planejamento. Quando não tem planejamento, consequentemente, um lugar ele começa a inchar. Ele começa praticamente a crescer, mas de forma desordenada. Que é isso que a gente vai ver lá na frente, depois, na nossa próxima aula. Tá? Então, a urbanização, dos principais eventos históricos que levou isso a acontecer, né, foi a primeira revolução. De lá para cá, com os avanços das revoluções, da primeira, da segunda, da terceira e agora da quarta, nós tivemos esse processo de urbanização mundial. É tanto que um dos maiores eventos é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É exatamente o momento que as pessoas saem do campo, né, e vão para a cidade em busca de qualidade de vida. No Brasil, o êxodo rural, ele teve maior força na década de 50, 60 e 70. Foi as 3 décadas que as pessoas praticamente saíram do campo em busca de qualidade de vida na cidade. Ou então em busca de qualidade de vida em outros lugares do Brasil. Por exemplo, a região do Acre, onde a produção de borracha era muito grande. Muitos nordestinos saíram daqui para ir buscar emprego naquelas regiões. Também a região de São Paulo, num vale chamado Vale do Paraíba, que liga São Paulo e Rio de Janeiro. Ali começou a se instalar as principais indústrias brasileiras. Então, muitas pessoas foram para lá, em busca de emprego, né? E assim foram surgindo também as indústrias do sul do Brasil, as indústrias na região da Bahia, as indústrias na região do Ceará, Recife e depois a Zona Franca de Manaus. Tá? Então, são os principais polos que surgiram no Brasil, para se aí, a partir desse momento, as pessoas começarem a ter mais motivos, né, vamos colocar assim, para sair do campo em busca de qualidade de vida nas cidades. Então, o Brasil passa a se urbanizar. É tanto que o Brasil só ganhou o título de país urbanizado na década de 90. O Brasil só passou a ser, de fato, considerado um país urbanizado a partir da década de 90, porque ele teve a maior parte da sua população vivendo nas cidades, né? Se for comparar
com o campo. Hoje, sim, o Brasil ele pode dizer que ele é um país urbanizado porque ele tem a maior parte da sua população vivendo nas cidades e não mais no campo. É tanto que na década de 50, 60 e 70, o Brasil ele ainda era um país rural, né, por conta da população viver mais no campo do que nas cidades. Então, esse é um critério bem simples, tá? Para a gente poder entender essa parte de urbanização. Aí o livro de vocês, ele vem falar mais na frente, sobre na página 34, de crescimento urbano, cidades planejadas, sítio urbano, né? Que vem basicamente são alguns conceitos simples, né, da gente poder entender essa parte aí de cidades, tá? Cidades espontâneas, né? Como é que funciona isso. Então, essa parte aí para frente, até a página 38, esses conceitos básicos, vocês vão fazer uma leitura sobre isso daí, tá? Porque são apenas conceitos, são conceitos bem simples. Aí, para a gente poder finalizar sobre esse conceito, eu queria mostrar aqui um slide bem rapidinho. Na verdade, é um resumo mental sobre essa parte de conceito, que é para vocês pegarem assim bacana, tá? Deixa eu olhar bem aqui. Isso aqui já falei. Tá aqui, esse bem aqui. Tá um pouquinho ruim assim, mas eu vou fazer a leitura para vocês e depois eu vou disponibilizar lá no site, tá? Isso aqui são os processos de urbanização e conceitos. Esses conceitos é importante vocês estudarem, tá? E uma parte do simulado de vocês vai cair sobre esses conceitos. Aí ele fala aqui, ó, megacidade, crescimento urbano, urbanização versus crescimento urbano. Aí tem, ó, região metropolitana, tá? Deixa eu só pegar esse marcadorzinho aqui. Região metropolitana, megalópolis, metrópoles, conurbação, né? Aí nós temos aqui, ó, países urbanos, urbanização versus crescimento urbano, tá? E cidade. Então, tudo isso daqui, ó, praticamente são conceitos da urbanização. Aí eu queria só fechar com vocês alguns nomes que, de certa forma, são estranhos para vocês entenderem. Primeiro, o que são megacidades, né? A gente fala assim, megacidades e tudo. São aquelas cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes, tá? Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo de São Paulo. São Paulo é uma megacidade dentro do Brasil, tá? É uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Fortaleza também é uma megacidade, tem mais de 1 milhão de habitantes, tá? Então você pega cada cidade que tiver uma configuração de mais de 1 milhão de habitantes, ela entra como uma megacidade, tá? E o Brasil tem várias. Dei o exemplo aí de São Paulo, dei o exemplo de Rio de Janeiro, Fortaleza, que são consideradas cidades, megacidades. Curitiba, também do Brasil, são megacidades brasileiras, que tem uma importância muito grande, não só na questão urbana, mas também na questão econômica no Brasil, tá? Regiões metropolitanas. A gente escuta muito falar sobre isso. Estou aqui na região metropolitana, né? Então, como é que funciona isso? Eles colocam assim, são áreas formadas quando ocorre um processo chamado conurbação, tá? O que é a conurbação? Aí ele fala que é entre uma metrópole ou cidades, tá? Significa o seguinte, você tem, deixa eu colocar aqui aqui em cima. Você tem aqui essa cidade e você tem essa outra aqui, tá? São duas cidades grandes que estão crescendo muito. Só que chega uma hora que elas cresceram tanto que elas acabaram se abraçando. Você vem de uma cidade, entra na outra e nem sabe que já está na outra cidade, né? Por exemplo, região metropolitana de São Luís, que você tem ali São Luís, Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar. São cidades que você sai de uma e entra na outra e você nem percebe. Vai saber porque passou por uma placa. Então, quando eu falar em regiões metropolitanas, significa que são áreas que sofreram conurbação. Significa que são cidades que se juntaram, tá? E quando elas se juntaram, elas formaram essas áreas metropolitanas. São várias cidades juntas, tá bom? E acabam formando esse processo de metropolização, tá bom? Aí vem assim, megalópole.
O que é esse conceito de megalópole? Aí coloca a junção física, né, chamada também de conurbação, de duas ou mais metrópoles, tá? Então, o que que acontece? Região metropolitana é a junção, né, de várias cidades, tá bom? De várias cidades. Aí eu faço regiões metropolitanas. A megalópole, tá? A megalópole é aquela cidade, aí vocês têm que lembrar disso. Megalópole é a junção física, que fala novamente de conurbação, de duas ou mais metrópoles. Então eu pego, por exemplo, aquela região de São Luís, que sofreu aquele processo de metropolização, tá? Metrópoles. E aí formou uma megalópole. Uma megalópole é uma cidade principal, que é considerada praticamente a maior. Vamos supor São Luís. São Luís, você pega ali como se ela fosse. Só que São Luís não é considerado megalópole. Você tem São Paulo, praticamente. Tá? São Paulo ela pode entrar dentro desse contexto de megalópole. Então você tem São Paulo, que é a cidade principal, e próximo a São Paulo tem várias outras cidades que se juntaram fisicamente com ela. Tá bom? Então forma uma megalópole. Então é uma junção de várias cidades, só que tem uma que é a principal, que é a maior, que ela é considerada a megalópole. Aí tem as famosas metrópoles. Olha só, são as cidades que se destacam, né, das demais. Se destacam de que forma? Em relação à questão de renda, em relação à questão de avanço tecnológico, de emprego. É a cidade que tem praticamente as concentrações bancárias, sistemas financeiros. São as cidades mais importantes de um determinado país. No Brasil, nós temos duas grandes metrópoles, tá? Que são chamadas de metrópoles globais. Lembre desse nome. Existem metrópoles globais e existem metrópoles nacionais. No Brasil, nós temos duas metrópoles globais. Nós temos Rio de Janeiro e nós temos São Paulo. Por que são metrópoles globais? Porque são duas grandes cidades que se destacam por todas essas características, né, de renda, de economia, de indústria, de comércio, de concentração de órgãos financeiros, e que elas têm relação com os outros países do mundo. É tanto quando fala assim, eu vou para o Brasil, as pessoas imaginam logo o quê? São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Porque são praticamente os cartões postais do Brasil, por ser as duas metrópoles globais. Metrópoles nacionais são as outras capitais do Brasil que têm influência dentro do cenário brasileiro. Por exemplo, você tem Salvador, você tem Fortaleza, você tem Curitiba, você tem, por exemplo, Belo Horizonte, né, que são grandes metrópoles nacionais, tá, que têm influência no Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro têm influência mundialmente, mas também são metrópoles. Então lembrem, qual é a diferença de megalópole para metrópole? É muito simples, tá? Megalópole é aquela cidade que se juntou fisicamente com as outras, mas que ela tem a responsabilidade maior. Olha esse mapazinho aqui em cima. Isso aqui é uma megalópole, por exemplo, tá? E eu tenho várias outras cidades, ó, que se juntaram a ela, tá? Então, megalópole, eu tenho uma junção, olha bem, eu tenho uma junção de várias metrópoles. Então, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro se juntaram. Então, ali eu tenho uma área de megalópole, que é uma área de conurbação. Além de ter duas metrópoles globais, elas se juntaram e formaram uma área de megalópolis, que é uma área conurbada, tá? Então, são conceitos básicos. Metropolização é a junção de várias cidades, lembrem disso. Megalópole é a junção de metrópoles, para não confundirem. Quando tem várias cidades pequenas que se juntam, eu formo uma área metropolitana. Quando eu tenho cidades grandiosas, que são consideradas metrópoles, que elas se juntam, eu formo as megalópoles. Então, São Paulo e Rio de Janeiro se juntaram ao longo da história e formaram uma região de megalópolis. No Ceará, eu tenho 4 cidades, Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba, Maranguape, que se juntaram, formaram uma região metropolitana. No Maranhão, eu tenho São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. Se juntaram, formaram uma metrópole. Agora, Rio de Janeiro e São Paulo se juntaram, formaram o quê? Uma metrópole ou megalópole? Formaram uma megalópole, tá? Porque elas duas são metrópoles.
Tranquilo? Então, esses conceitos que vocês precisam entender. Conurbação, lembrem, conurbação é um fenômeno da urbanização. Conurbação significa quando cidades se juntam e acontece o efeito da conurbação, tá? A conurbação ela pode acontecer tanto para formar metrópoles, como também para formar megalópolis. Não se esqueçam disso, tá bom? Só fechar aqui. Beleza. Então, ó, eu vou disponibilizar lá no Senec Digital